Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, verso 24 a 27, diz assim: Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Suplicamos agora que, através do Espírito Santo, possamos receber a iluminação necessária para compreendermos esta palavra, para prospectarmos daqui as lições que de fato a nossa alma necessita. Abençoe cada vida aqui e ajuda o teu servo na transmissão da tua palavra. É a oração que eu faço em concordância com os meus irmãos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Por favor, tome assento. Vocês sabem perfeitamente que o ministério de Jesus foi abundante em milagres. João capítulo 21, verso 25, João testifica que Jesus fez muitos milagres, numa quantidade tal que nem mesmo nenhum livro ou livros poderiam registrá-los. É óbvio que João, quando faz esse registro, ele está fazendo uso de uma hipérbole, ele está exagerando. É óbvio que os livros poderiam conter os milagres que Jesus realizou, mas ele está mostrando para nós que seu ministério foi abundante. Mas embora Jesus tenha feito muitos e muitos milagres, apenas 35 deles foram registrados nos evangelhos. Aprove ao Espírito Santo de Deus separar 35 deles como uma amostra para nós de quem de fato Jesus Cristo é. E desses 35 registros de milagres que Jesus realizou no seu ministério, 3 são particulares deste evangelho. Esse que lemos hoje à noite é um relato exclusivo de Mateus. E alguns chegam a supor que ele tenha tido alguma inclinação ao registrar este milagre em função da sua vida pregressa. Porque vocês sabem muito bem que Mateus, antes de ser chamado por Jesus para ser um discípulo e apóstolo, Mateus foi um cobrador de impostos. E como o assunto que está aqui versa sobre dinheiro, versa sobre cobrança de impostos, pode ser que nisso Mateus tenha tido uma inclinação especial para fazer esse registro. O que nós temos aqui nesta passagem? Nós temos aqui algumas coisas que eu separei para a gente pensar hoje à noite. E eu vou pensar sobre milagre. E eu vou começar falando sobre a necessidade do milagre. Porque aqui há um milagre necessário. Observe que Jesus estava fora bastante tempo. Alguns supõem que Jesus estava fora há pelo menos 6 meses. Ele estava fazendo uma incursão na Galileia. Jesus está fazendo o seu trabalho. E quando Jesus chega em Cafarnaum, ele já está fora há bastante tempo, o suficiente para que a sua cobrança, o seu pagamento de imposto anual em relação ao templo estivesse atrasado. Todo homem judeu acima de 20 anos de idade era obrigado todos os anos a pagar o imposto anual para a manutenção do templo, para a vida religiosa de Israel. E Jesus estava atrasado quanto ao pagamento. E quando Jesus e seus discípulos chegam em Cafarnaum,
as autoridades do templo correm imediatamente para cobrar o imposto atrasado, mas como Jesus está no interior de uma casa, e a Bíblia não explica em que casa ele está, eles vão abordar Pedro, que está do lado de fora. E a pergunta das autoridades é essa: o vosso mestre não paga os impostos? Não paga os tributos? Pedro, sem refletir muito, afinal Jesus sempre pagar aquele imposto, responde: sim, ele paga. O meu mestre, ele paga. E diz a Bíblia que as autoridades se ausentam e Pedro então entra na casa, e Jesus, que está dentro da casa, diz o texto, se lhe antecipa. Essa expressão ela é muito interessante no texto, porque ela fala sobre uma ação abrupta de Jesus. Vocês estão afeitos quando estudam os evangelhos e sobretudo a pessoa de Pedro, que Pedro era aquela pessoa que não refletia muito, que falava antes dos outros, mas aqui parece que Mateus inverte a posição. Em vez de Pedro ser o primeiro a falar, e muitas vezes ele colocava os pés entre as mãos, porque falava com rapidez, aqui é Jesus que rapidamente faz uma pergunta para ele. Mateus diz que Jesus se lhe antecipou e perguntou: Pedro, de quem os reis da terra cobram os impostos e os tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu de pronto: julgo que dos estranhos. Jesus então respondeu: então estão isentos os filhos. O que Jesus está dizendo é que ele poderia reivindicar o direito de não pagar os impostos, porque afinal ele era o filho do dono daquela casa. Aquela casa foi construída em homenagem ao seu pai, foi construída para adoração a Deus. E Jesus disse: eu sou filho do dono desta casa. Eu poderia aqui reivindicar o direito de não pagar esse imposto. Jesus ainda podia reivindicar o segundo direito. Vocês sabem que quando Davi lutou com o gigante Golias, Davi, de forma oportuna, perguntou para os soldados: o que o rei dará àquele que vencer este gigante? Disseram para Davi: o rei oferece a sua filha em casamento, e o rei oferece a ele o direito e a toda a sua descendência de nunca mais pagar impostos em Israel. Vocês sabem que Jesus era da descendência de Davi, e Davi poderia, então Jesus poderia reivindicar o direito de não pagar esse imposto. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol e pega um peixe. O primeiro que sair, você vai encontrar um estáter dentro dele. Paga o imposto por mim e por ti. E ele disse para que não os escandalizemos. E eu gosto muito dessa expressão, porque Jesus tem o direito de não pagar, mas ele abre mão desse direito, porque ele está preocupado em causar algum escândalo. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. E eu gostaria de ilustrar isso para vocês. Há algum tempo, nos Estados Unidos, um pregador famoso, também escritor bastante renomado, foi com a família ao shopping, e aqueles dias em que o estacionamento do shopping está completamente tomado. Eu acho que você já fez isso. Eu fico muitas vezes peregrinando com o meu carro, procurando uma vaga, e às vezes você vê aquelas pessoas saindo do shopping com as bolsas, eles vão acompanhar porque estão indo para o estacionamento, vão ficar atrás, porque quando eles saírem a gente pega essa vaga. E esse pastor fez a mesma coisa, viu algumas pessoas com sacolas, e ele foi com seu carro atrás, esperou que tirassem o carro, mas quando ele foi colocar o seu, veio um casal mais rápido e colocou o outro carro. Você já passou por isso? E ele ficou extremamente enraivecido. Encontrou a primeira vaga que pôde encontrar, colocou o carro, disse: eu vou entrar lá no shopping e eu vou procurar esse casal e eu vou tirar satisfação com eles. E aí, quando ele finalmente, depois de perambular pelo shopping, encontrou o casal olhou para ele e disse assim: pastor, que bênção! Nós tínhamos o sonho de conhecer o Senhor.
Aliás, nós temos um livro aqui que nós queremos que o Senhor autografe, porque esse livro tem abençoado muito a nossa vida. O pastor ficou completamente desconcertado. Assinou, fez uma dedicatória para o casal. Jesus disse que nós temos que ter o cuidado para não escandalizar as pessoas, de sabermos reagir diante das circunstâncias desta vida. E às vezes, para não escandalizar alguém, nós teremos que abrir mão de um direito que é nosso. Quanta gente aqui que briga, dizendo é meu direito, eu estou no meu direito. Algumas vezes, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho que nós abraçamos, precisamos abrir mão de direitos. Os diáconos dessa igreja oram sempre comigo, antes do culto da manhã, antes do culto da noite, e eu vivi uma situação e eu os reuni e eu falei, o que eu faço? Judicializo? E eles disseram, pastor, eu acho que é melhor o senhor sofrer a injustiça. Algumas vezes a gente vai ter que abrir mão de um direito, e o direito é seu. Mas por amor do Evangelho precisamos fazer o que Jesus está recomendando aqui, para que não os escandalizemos. A atitude certa nas circunstâncias, a fim de preservarmos a nossa identidade e o caráter do Evangelho. Então a primeira coisa que nós temos aqui é uma necessidade. Note que Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador de todas as coisas. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Mas é curioso que ele, sendo dono de tudo, não tinha 2 dracmas para pagar o imposto do templo. O que mostra que Jesus era uma pessoa muito pobre, muito simples, mas ainda assim realizou um ministério extraordinário. Ele tem uma necessidade. A segunda coisa que nós precisamos olhar nessa passagem é a condição do milagre. Qual é a condição para o milagre aqui? A condição para o milagre é uma expressão maiúscula de fé. Pensa comigo. Você é um pescador, eu tenho um pescador comigo aqui neste auditório. E já me contou muitas histórias de pescador. Aquelas histórias bem interessantes. E Pedro era um pescador experiente. Conhecia o mar da Galileia como a palma das suas mãos. Ele pescava ali antes de Jesus o chamar. Aí Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, pega o anzol. E Pedro era aquele que lançava as redes, mas Jesus manda ele pescar com o anzol. Vai ao mar, lança o anzol e pesca um peixe. Jesus está mandando ele fazer a pescaria de um peixe específico. Diz para ele que quando ele abrir a boca desse peixe, vai ter lá um estáter. Aquilo que era suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. Tinha que ter muita fé. Quem pode garantir que nessa hora tem um peixe lá? Quem pode garantir que tem um peixe entalado lá? Quem pode garantir que o peixe está com uma moeda equivalente ao imposto de 2 pessoas? Pedro teve muita fé. Ele não retrucou a palavra de Jesus como havia feito em outra época, quando Jesus mandou ele lançar a rede. Ele disse, Senhor, passamos a noite toda no mar, lançando a rede e nada apanhamos. Mas agora ele não retruca. Ele simplesmente pega o anzol, lança o anzol e pesca um peixe que está entalado com uma moeda. Isso exige muita fé. Quando eu estava lendo essa história que está narrada neste Evangelho, eu me lembrei de uma outra história de Juan Pablo Ortiz. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele morava em Barcelona, na Espanha, e um dia ele ouviu o seu pai conversando com a mãe na cozinha, e seu pai dizendo assim para sua mãe, olha, nós estamos com muitas dificuldades financeiras, nós não temos como saldar muito dos nossos compromissos. Mas Juan Pablo Ortiz foi criado dentro da igreja e aos 8 anos de idade ele era aluno da escola bíblica dominical. E enquanto o pai está falando das dificuldades financeiras, ele se lembra da história que ouviu na igreja de um peixe que tinha uma moeda entalada em sua boca.
Ele então correu aos 8 anos de idade à cozinha e disse para o pai: papai, por que o senhor não pega um peixe e pesca um peixe, quem sabe não tem lá uma moeda? Como o pai não deu muita importância para a palavra daquele menino de 8 anos de idade, ele foi lá no quarto, pegou as moedas que tinha e correu para a peixaria. E disse para o dono da peixaria: eu quero um peixe. Mas o que ele tinha em dinheiro só dava para comprar a cabeça do peixe, mas era a cabeça do peixe que ele realmente queria. Mandou embrulhar, levou para casa correndo e disse para o pai: pai, abre aqui e vê se tem uma moeda na boca desse peixe. Quando o pai abriu a boca do peixe, adivinha o que tinha lá? Crente não adivinha. Adivinhação é pecado. Afinal, ele abriu a boca do peixe e não tinha nada lá. Mas a mãe de João Pablo Ortiz observou que enquanto eles estão lá abrindo a boca do peixe, o jornal que havia embalado aquela cabeça tinha um anúncio bem gritante lá. Era uma convocação para uma herança nos Estados Unidos. O único parente vivo de sua mãe morava nos Estados Unidos e era um homem muito rico. Havia morrido e havia deixado uma grande herança, e aquela herança cabia exatamente à mãe daquele menino. Foi por causa da sua fé. A fé é a condição para que os milagres aconteçam. Quando você tem fé, Deus opera. A minha frase predileta aqui nesta tribuna é esta: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Você tem fé? Essa é a condição para que o milagre aconteça. A terceira coisa que eu vim falar aqui hoje à noite é sobre a singularidade do milagre. Esse milagre que está aqui, que segundo os estudiosos é um dos mais difíceis de explanação, ele tem algumas coisas que são singulares. Pelo menos 4 delas são singulares neste milagre. A primeira é que esse é o único milagre que envolve um único peixe. Nós temos várias pescarias acontecendo dentro dos evangelhos, mas essa é a única pescaria no Novo Testamento que envolve um único peixe. Isso é singular. Aliás, ele é singular também porque essa é a única pescaria de anzol. Todas as pescarias que estão registradas na Bíblia são com rede. Esse é um milagre singular. Ele é singular também porque é o único milagre que envolve dinheiro. Nenhum outro milagre envolve dinheiro, mas esse aqui, ele vai envolver essa questão. Note que há uma necessidade, e há uma necessidade premente de se pagar o imposto, mas muitos dos estudiosos desta passagem duvidam deste evento, porque dizem: ora, se Jesus ia fazer um milagre, e o milagre ia envolver dinheiro, por que Jesus então não fez um milagre assim, de um valor bastante expressivo? Um estáter era suficiente para pagar o imposto anual do templo de 2 pessoas, mas era um dinheiro pequeno, porque só pagava pelo valor de uma ovelha. Então disse: se Jesus fez um milagre envolvendo dinheiro, e o dinheiro era tão pouco, a gente duvida que esse milagre aconteça ou tenha acontecido. O fato é que Jesus fez esse milagre, e esse milagre supriu exatamente a necessidade que eles tinham naquela hora. Quem frequenta essa igreja sabe, nós construímos esse templo na pandemia. Esse templo foi construído com as portas do templo fechadas. E todas as semanas nós tínhamos compromissos vultuosos em relação ao templo. Início de semana não tínhamos o dinheiro e orávamos a Deus, joelho no chão, pedíamos o valor, e na sexta-feira Deus nos dava exatamente o valor que nós precisávamos. Nunca muito além, nunca a quem. Deus sempre supriu a necessidade. Jesus está fazendo um milagre que envolve dinheiro, e esse dinheiro é suficiente para impactar a necessidade que eles têm naquela hora. Em terceiro lugar, esse milagre ele é inusitado, porque é o primeiro milagre, o único milagre no qual Jesus também é beneficiado. Aliás, esse é mais um dos motivos pelos quais os liberais dizem que esse milagre não aconteceu. Jesus nunca fez um milagre para beneficiar a si mesmo. Vocês devem estar lembrados que na tentação do deserto, o diabo propôs, porque Jesus estava com fome, que ele transformasse as pedras em pães. Aquele milagre beneficiaria a ele, e ele disse que não faria, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Ele nunca fez um milagre em que ele fosse o objeto do benefício. Então diz, esse milagre não deve ter acontecido. Isso é inusitado. Jesus nunca fez algo em seu próprio benefício. Mas andam esquecidos de que esse milagre não traz benefício apenas a Jesus. Esse milagre beneficiou a Pedro, porque o seu imposto também foi pago. Esse milagre beneficiou aqueles que cobraram os impostos, porque eles não foram escandalizados pela atitude de Jesus. Então, na verdade, Jesus beneficia a si mesmo, mas beneficia também aqueles que estão à sua volta. E em quarto lugar, esse milagre é inusitado, ele é único, porque é o único milagre do Novo Testamento em que não existe um desfecho relatado. Alguém disse que está faltando aqui o versículo 28. Note a passagem. Jesus manda Pedro ir ao mar, lançar o anzol, pescar um peixe, que está entalado com uma moeda de um estáquio, e termina assim o relato. Mateus não diz o que aconteceu em seguida. Nós é que imaginamos a cena. Então eu vou convidar vocês para a gente escrever aqui o verso 28. Pedro foi ao mar, conforme a ordem de Jesus, lançou o anzol, pescou um peixe, abriu a boca dele, tinha uma moeda, alegre, pressuroso, foi lá, pagou o imposto, voltou e compartilhou com os discípulos aquilo que aconteceu. Aí você pergunta assim, por que Mateus não escreveu o desfecho desse milagre? Porque não era necessário. Porque se Jesus mandou ir pescar e disse que ia ter um peixe lá entalado com uma moeda, porque isso de fato aconteceu, a palavra de Jesus é infalível. Ele nunca falhou, portanto não precisava contar o desfecho, porque o desfecho você pode construir comigo na sua própria mente, porque a palavra do Senhor, ela é veraz e ela nunca falha. Quarto lugar, olhando aqui as implicações deste milagre. Existem duas implicações deste milagre. Uma de natureza social e uma de natureza espiritual. De natureza social, Jesus manda pescar um peixe para que a partir do valor que está dentro dele seja pago o imposto. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Nós somos o país dos impostos. Que todo dia inventam taxas novas. Mas Jesus é de um rigor extraordinário. Ele disse para Pedro, vai, paga por ti, paga por mim. Jesus não dá um jeitinho, como é costume nosso brasileiro. Jesus não vai tergiversar diante dessa questão. Jesus vai mostrar o rigor e a honestidade no cumprimento do seu dever social, pagar aquilo que ele deve, mesmo que ele não tivesse o dever de fazer. Nós estamos numa sociedade, nós temos deveres para com ela, e nós devemos ser honestos naquilo que nos cabe. Nunca lesar o erário, nunca lesarmos os impostos, pagarmos, mesmo quando muitas vezes julgamos que não deveríamos fazer. Em segundo lugar, a implicação de natureza espiritual. Esse texto aqui é extraordinário, porque aqui a onisciência e a onipotência de Jesus Cristo, ela vai ser revelada para nós, não através de um compêndio teológico, mas através de uma pescaria. O texto mostra que Jesus de Nazaré conhecia um minúsculo peixinho que estava lá no mar da Galileia, entalado com uma moeda. Sabia a hora em que ele estaria lá, sabia o valor que estava lá, mostrando para nós que ele sabe absolutamente de tudo. Ele conhece a tudo e conhece a todos. Qual é a implicação disso para a sua e para a minha vida? Me permite ilustrar isso com uma outra história. Um pastor conhecido no Brasil e que viaja muito, um dia desse estava contando as histórias da sua infância, reminiscências da sua infância, lembranças da casa da sua avó, os bolos que a avó fazia, as brincadeiras, e lembrou-se de um riacho que passava ao lado da sua avó, onde ele fazia as suas pequenas pescarias. Tentando minorar a saudade da sua infância, ele resolveu construir na sua casa um tanque.
colocou lá vários peixes. Mas como viaja muito, quando volta de viagem, senta do lado daquele tanque e começa a perguntar assim para os filhos: cadê o peixe malhadinho? Aí o filho responde: papai, o malhadinho o cará comeu. E o vermelhinho? Não, o vermelhinho morreu. E fazendo perguntas desse tipo, um dia um filho perguntou assim para o pai: papai, como é que o senhor conhece todos os peixinhos? Essa pergunta é a pergunta que você tem que fazer aqui diante desta passagem. Porque esse texto da Bíblia mostra que Jesus de Nazaré conhece os minúsculos seres, sabe o que está dentro deles. E se Jesus de Nazaré conhece até os peixinhos que estão lá empalados por moedas dentro de um mar, Ele conhece perfeitamente a você. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que está sufocando você. Ele sabe o que está atravessado na sua garganta. É profundo pensar que Jesus de Nazaré conhece até mesmo aqueles seres que a gente acha que não tem importância. Ora, se Ele conhece a estes, significa que Ele conhece muito bem a você. Ele conhece você melhor do que você se conhece. Há uma frase dos filósofos gregos que é esta: conhece-te a ti mesmo. Vocês sabem que isso é uma grande bobagem, porque nós efetivamente nem nos conhecemos. Pergunte a qualquer pessoa que frequenta a um analista e está lá frequentando as sessões há anos e pergunta se nessas sessões já descobriu quem de fato é. Nós não conhecemos a nós mesmos. Pensamos muitas vezes que conhecemos, mas se você não se conhece também, existe um que conhece você muito bem e que sabe aquilo que está dentro de você. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Vou terminar com 3 lições aqui que eu acho que são necessárias quando olhamos para esta passagem. Primeiro, o controle de Jesus. Jesus tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo. Note que aquela circunstância era uma circunstância extrema, de necessidade, não tem recurso, tem um imposto para pagar, e Pedro não tinha resposta para um problema como aquele, porque as autoridades estão cobrando, eles estão fora há algum tempo, não tem dinheiro para pagar. Pedro não sabe o que fazer, mas Jesus sabia. Jesus tinha as circunstâncias debaixo do seu controle absoluto. Aqui está você. Demandas para amanhã, demandas para a semana que vem, problemas para resolver, não sabe como fazer, você não sabe a saída, mas Jesus sabe. Ele tem a orientação clara. Pedro chega diante de Jesus e Jesus nem precisa perguntar a Pedro o que as autoridades disseram, ele se antecipa, porque para toda a situação ele já tem a resposta, para todo problema ele já tem a solução. A segunda coisa importante é a recompensa de Jesus. Jesus mandou Pedro ao mar da Galileia para pescar o peixe. Ele lançou o anzol, pescou o peixe, seu imposto foi pago também. Ele foi recompensado pela sua fé. Se há um grande prazer que Jesus tem, é em recompensar aquele que deposita a sua inteira confiança na sua palavra, que não duvida do seu poder. Jesus o recompensou naquele dia de uma forma tão especial, que esse registro está em nossas Bíblias. E em terceiro e último lugar, a transformação de Jesus. O texto parece até desenho animado, aquela cena de desenho animado, aquele peixinho que olha alguma coisa e engole. E como eu disse a vocês, isso é mais comum do que possa parecer. Eventualmente as pessoas abrem um peixe e encontram alguma coisa dentro dele, porque os peixes muitas vezes se sentem atraídos. Então, em tese, o que temos aqui não é tanto um milagre, no sentido de que um peixe engoliu uma moeda. O que é inusitado nesta passagem é que Jesus sabia que aquele peixe estaria ali, naquela hora ali, com um valor específico de uma necessidade que precisava ser contemplada. O milagre foi realizado.
E note que quando aquele peixe foi trazido para as mãos de Jesus Cristo, aquilo que estava sufocando o peixe, aquilo que estava matando o peixe, aquilo que estava engasgado no peixe, foi tirado dele. E note, aquilo que estava matando o peixe nas mãos de Jesus tinha valor. Que coisa extraordinária. De repente, aquilo que está matando você nas mãos de Jesus vai ter algum valor especial. Quantos testemunhos nós temos aqui? Quantas histórias maravilhosas já ouvimos aqui? De gente que foi liberada por Jesus, que foi tirado do seu sufoco. E que hoje essas histórias estão servindo de benefício para a vida de outros, porque o que estava matando foi colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho duas perguntas para fazer aqui hoje à noite. A primeira para os meus irmãos, porque muitas vezes brigamos pelos nossos direitos. Será que não está na hora de abrirmos mão de algum em benefício do Evangelho? De repente você está dizendo, eu estou na minha posição e eu tenho todos os direitos. Será que não está na hora de abrir mão de um deles? Jesus disse para que não os escandalizemos. Vamos pagar a Deus. Eu não tenho o dever de fazê-lo, mas vou fazê-lo para que eles não sejam escandalizados. Jesus abre mão do seu direito, e pode ser que você também precise abrir. A minha segunda pergunta é, porque Jesus já sabe, porque Jesus sabia onde estava o peixinho, Jesus sabia o valor específico que estava dentro dele, Jesus sabia como alcançá-lo. E eu vim aqui hoje à noite, em nome de Jesus, para alcançar você também. Porque eu vou fazer pescaria hoje, não de rede, não de arrastão, mas de anzol. E quem sabe nós não tenhamos aqui esse peixe, que precisa hoje vir para as mãos de Jesus de Nazaré, para que aquilo que está matando o peixe agora, nas mãos de Jesus, seja algo de grande valor para a sua vida e para a vida de todos que estão à sua volta. Eu estou absolutamente certo de que esse peixe está aqui e de que hoje é o dia desse peixe vir para as mãos de Jesus, porque o que está dentro desse peixe vai ser de grande valia nas mãos de Jesus de Nazaré. Por favor, curve a sua fronte agora e eu peço para você orar por esse peixe, porque ele precisa ser alcançado pelo anzol do Evangelho, porque existe alguma coisa dentro dele que precisa vir para as mãos de Jesus, e nas mãos de Jesus, aquilo que está lá matando, agora vai ser uma bênção dentro do Evangelho. Pode estar aqui a história que vai sacudir essa cidade, pode estar aqui o testemunho que vai abalar muita gente nessa cidade. Aquilo que está dentro de você precisa vir para as mãos de Jesus Cristo. Ele mandou eu vir aqui lançar no anzol, ele quer alcançar você. Você sabe que você é o peixe. Jesus já testificou através do Espírito Santo no seu coração que hoje é o dia que você precisa vir para as mãos de Jesus. E eu vou chamar você agora, você que está aqui e que precisa vir para as mãos do Salvador. Onde você está? Diz, pastor, eu estou ouvindo a palavra já há alguns dias, algumas semanas, e eu preciso vir para as mãos do Senhor, porque eu tenho algo em minha vida que nas mãos de Jesus vai ser de grande valia. Onde você está neste auditório? Eu peço para você levantar a sua mão onde você está, se você confessa Jesus como seu Salvador pessoal nesta hora, enquanto essa igreja está orando em seu favor. Você é o peixe que Ele quer alcançar. Onde você está nessa hora? Levanta bem alto a sua mão e abaixe, e eu vou orar por você. É você mesmo. O Senhor já tinha testificado sobre o meu coração. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, ela é infalível. Ela é infalível. A palavra de Jesus é infalível. Você é um peixe e que tem algo dentro. E daqui a pouco, daqui a algumas semanas, vocês vão saber, porque o testemunho desta vida vai trazer impacto à sociedade dessa cidade. Deus tem algo tremendo para fazer dessa vida. A congregação em pé. E se há alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus Cristo,
porque eu vim aqui lançar um anzol, não uma rede. Eu vim para alcançar hoje à noite um peixe. E esse peixe já foi fisgado. Vem para cá. Eu não vou abrir sua boca, não. E nem o bolso. E nem o bolso. Mas existe algo dentro de você que interessa muito o Evangelho. Glória a Deus. Já há algumas semanas eu venho orando por você. E eu sei que existe algo aí que vai trazer impacto para muita gente. Glória a Deus. Olha para a vida dele, estende a mão sobre ele. Vamos orar pela vida do céu. O peixe vale mais do que o mundo inteiro. Não, é uma alma, né? É uma alma. Quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Não em homenagem ao pecador, mas em homenagem a Jesus Cristo. Vamos prestar essa homenagem a ele. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado por esta vida preciosa. O Senhor sabe o que está dentro dele. E agora toma o que está dentro dele, põe nas Tuas mãos. E usa isso para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento de Jesus Cristo, para que outras vidas sejam beneficiadas pelo testemunho da sua vida e pela transformação dele. Obrigado porque o Senhor já alcançou sua esposa e agora o Senhor está alcançando a vida dele, para louvor e para a glória do Senhor Jesus, e é para Jesus que nós tributamos toda a honra e toda a glória nesta hora. Amém. Obrigado por esta vida. Oramos no nome precioso e santo de Jesus. Seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre esta vida em particular, concedendo-lhe graça e favor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.